Agora a gente já tá começando o nosso 7º vídeo. Eu vou falar um pouquinho mais assim pra vocês sobre o período que eu comecei a trabalhar fora. As meninas já tinham ali, já acho que os seus 7 anos, mais ou menos nessa faixa assim de idade. E até então eu tinha ficado, né, sempre em casa com elas, mas eu sempre fazia algum curso, eu sempre estava estudando, fazendo algum curso técnico, né? Mas a faculdade mesmo eu só comecei depois que eu comecei a trabalhar. Mas assim, bem no início, quando eu comecei a trabalhar e eu fui escolher o meu ponto de trabalho, né? Eu escolhi o lugar que eu achei que seria mais fácil acesso para mim, né? E eu lembro que tinha um rapaz que ele começou junto comigo, né? Como a gente acabou escolhendo o mesmo local de trabalho, a gente acabava conversando bastante, né? E ele era um rapaz bem legal, assim, só que eu não consigo recordar o nome dele, não consigo lembrar. Mas a gente foi no mesmo, trabalhando no mesmo posto de saúde, e assim como a gente também não conhecia o bairro, né? A gente não era 2 novatos, né? Então a gente fazia normalmente as caminhadas junto, né? E assim, eu conversei muito com ele, assim, e eu cheguei a contar pra ele a minha história, né, da minha gestação, né, da minha gravidez, como foi, né. Nesse meu trabalho, sabe, ele não era próximo, assim, de casa, ele era bem longe, né, mesmo que eu tenha escolhido o lugar de mais fácil acesso, ele era um lugar difícil, assim, sabe, levava um tempinho, sabe, pra chegar até em casa, pra ir de lá e pra voltar pra casa. E eu sempre vinha pra casa, né, pra almoçar, eu sempre priorizei o horário do almoço em família. Então, meu intervalo era muito curtinho, mas eu queria vir para casa, né? Eu sempre deixava já tudo meio organizadinho. E pelo menos um pouquinho que eu pudesse ver as minhas filhas, organizar elas ir para a escola, para mim era importante, sabe? Eu lembro que um dia eu estava voltando pro trabalho, sabe? Eu estava assim, correndo muito, porque o meu intervalo era muito curto, eu estava com muita pressa. E eu sempre trabalhei de bis, né? Eu sempre fui trabalhar de motinha, né? E aí teve um dia que eu estava indo e quando eu peguei uma rua reta, uma principal, que eu estava indo assim, sabe, na toda ali, né? Tinha um caminhão lá na frente. E aí eu quando eu olhei que vi aquele caminhão na frente, assim, eu escutei assim, ele vai parar. Quando eu escutei aquilo, eu comecei a frear, assim. E quando eu vi, eu já estava assim na traseira do caminhão e eu já estava parando, né? Mas assim, quando eu tava chegando ali naquela traseira do caminhão, eu tive aquele flash assim, sabe, na minha frente, assim, onde eu vi assim, eu toda espatifada, sabe, assim, no chão. Eu vi braço assim pra um lado, assim, sabe, aquela sangueira, assim, aquela, tipo, acidente de coisa horrível, assim, sabe, passou aquilo pela minha mente, assim, né. E aí aquele cara, ele parou, tipo, ele parou, literalmente ele parou no meio da rua, e aí depois que ele parou, ele ligou o pisca, né, e daí ele subiu pra cima. Mas assim, aquele dia assim foi muito tenso pra mim, sabe? Aquele foi um dia assim que marcou, sabe? Porque se eu não tivesse escutado, ele vai parar, eu não, né? Aquela cena que eu visualizei teria sido real, sabe? Então isso foi algo que me marcou bastante, sabe? E um outro também, eu também indo, né, pro mesmo trabalho, pro mesmo ponto, mas eu tava bem antes desse ponto, sabe? Eu tava indo no jardim, né? E tinha um acesso aqui, as crianças passando assim para ir para a escola e eu tava vindo, né? E aquelas crianças, um grupo de crianças assim atravessou, foi, né? E uma das criancinhas ela voltou para trás e se escondeu atrás de um caminhão. E eu escutei nitidamente, ele vai voltar, né? De trás do caminhão, né? Ele vai voltar. E também eu freiei, eu já tava chegando assim já no caminhão já e a criancinha voltou correndo, né? Atravessando a frente da minha moto, assim, sabe? Então, eu nunca tive medo de andar de moto, eu nunca tive medo de sair para canto nenhum de moto, porque eu sabia que maior é aquele que me cuidava, maior era aquele que ia comigo, né? E que eu nunca estaria sozinha, sabe? Que eu sempre tinha alguém comigo, né? E que esse alguém era Jesus, era o Espírito Santo. Então eu nunca tive medo, né? O Roberto muitas vezes fala, ai, cuidado dessa moto, vai com cuidado. Mas eu sempre falo, eu tinha mais medo quando ele saía do que quando eu saía de moto, né? E até hoje, assim, sabe, sempre que ele sai de moto, né, eu falo, Senhor, vai com ele, né, cuida. E eu lembro que um dia a gente tava sentados, assim, na sala, né, e era uma salona enorme, assim, a gente acha que deveria estar umas 20 pessoas, assim, mais ou menos, era mais ou menos essa faixa, assim, sabe? E eles estavam conversando de um lado da sala e eu tava com outras amigas, assim, do outro lado da sala, né? E aí eles estavam falando lá alguma coisa sobre acidentes no casamento.
E aí, assim, sem mais nem menos, ele falou assim, Maria, as suas filhas foram um acidente? E assim, eu já tinha conversado, né, sobre aquilo com ele, eu já tinha falado, né, da forma que eu tinha engravidado, que não era aquele momento que eu tava esperando, né, e que tinha acontecido, né. E eu, tipo assim, eu fiquei meio que sem, assim, saber o que responder. E aí todo mundo parece que parou, ficou aquele silêncio, todo mundo esperando a minha resposta, né. E aí eu olhei e falei, não, as minhas filhas não foram um acidente. Elas vieram exatamente no tempo que Deus queria que elas viessem. Elas foram presente de Deus para mim. E ele falou assim, mas você tinha planejado? Eu falei, não, não tinha planejado. Elas vieram no tempo que Deus planejou para mim. E aí ele continuou falando assim, ela não tinha planejado ter filhos. No momento que ela menos esperou, ela engravidou e tal, né? E ali eu fiquei pensando e falando com Deus, né? Falando, nossa Senhor, como o mundo seria tão mais fácil se todos os acidentes fossem esse. Se os acidentes fossem o teu presente para nós, né? Porque os filhos são o maior presente de Deus nas nossas vidas. E eu falei, Senhor, muito obrigado por esse acidente. Muito obrigado pela vida das minhas filhas. Muito obrigado porque eu sei que elas são presente do Senhor, que elas são a melhor coisa que o Senhor me deu nessa vida. E depois de um tempo, né, que eu estava trabalhando nesse posto de saúde, eu consegui trabalho também no hospital, e aí eu comecei a trabalhar no hospital, né, aqui da cidade, né. E um caso assim, sabe, que eu lembro muito chocante, assim, do hospital, que me marcou muito, a gente tinha um pacientezinho, né, e aquele paciente, ele era totalmente abandonado, né, ele era assim, um utensílio velho lá do hospital, assim, sabe, que ninguém dava muita bola pra ele, ninguém dava importância pra ele, e ele era sozinho, assim, né. E aí me contaram que ele era tipo um matador, assim, sabe, de aluguel, que ele era uma pessoa que foi muito ruim, né, que ele foi uma pessoa que matava por dinheiro, sabe, que ele só tava lá incomodando, né, os outros, né. Eu ouvi, né, um segurança falando, né, que ele era uma pessoa tão ruim, esse senhor era uma pessoa que não merecia estar ali ocupando um leito de hospital, ele merecia mesmo estar ocupando uma cadeira elétrica, sabe. Então aquilo foi algo que mexeu um pouco comigo, porque ele estava ali abandonado, mas tinha os motivos para ele estar ali abandonado, né? E eu comecei a sentir pena daquele senhor, sabe? Sentir dó, assim, né? Dele não ter ninguém para conversar com ele. E ele era, assim, muito carente, né? Então, sempre que eu conseguia, eu conversava com ele. E ele foi assim, sabe aqueles cachorrinhos, quando você dá atenção, ele fica atrás de você? E ele começou, no início, quando eu comecei a cuidar dele, ele tinha até uma cadeira, assim, que ela ia sozinha, sabe? Ele só controlava ela, assim, ela ia, né? E aí ele ficava atrás de mim com aquela cadeira, sabe? Mas teve um dia que ele veio atrás de mim no postinho, né? E eu tava preparando a minha medicação. E aí ele queria contar a história, ele ficou lá conversando. E como ele era meio surdo, então ele falava muito alto, né? E aí o segurança, né, ele veio e falou pra ele que era pra ele falar baixo, que era pra ele voltar pro quarto, que ele tava incomodando os outros pacientes, né. E aí eu falei, tá, tudo bem, pode deixar que eu leve ele pro quarto, né, porque eu vi que ele se irritou, né. E aí eu fui e falei pra ele, tá, vou te acompanhar até o quarto, vamos lá, tal, né. E aí no caminho ele falou pra mim assim, um cara como esse fica se achando, eu já derrubei um monte como esse. Então, tipo, ele mesmo já disse, né, que ele tinha um passado obscuro, né. Mas eu levei ele aquele dia pro quarto e tudo mais, né? E como assim eu comecei a dar atenção pra ele, né? Eu percebi que as pessoas assim começou a dar mais atenção pra ele, né? E eu percebi assim que a cada pouco ele me chamava, ele falava assim, ó, enfermeira, esse hospital é cheio de bicho. E eu falava pra ele, não, esse hospital não tem bicho não. E ele falava, tem sim. E ele falava, eles vivem me picando, eles me picam todo o meu corpo, a cada pouquinho eles estão me picando. E eu falei, não, é impressão tua, que não tem bicho, né? E aí ele falou assim, você vai ver, eu vou te provar. E aí um dia quando eu cheguei no quarto, né, com a medicação, ele falou assim, enfermeira, olha aqui, ó o que eu te falei. E aí ele pegou um negocinho assim no dedo, sabe? E ele falou pra mim assim, ó, olha aqui o bichinho que eu te falei, ó. Eu tô com ele segurando ele aqui há um tempão pra você ver. Eu quero provar pra você que aqui tem bicho sim. Aí eu coloquei a minha mão, né? Ele veio, colocou aquilo dentro da minha mão, aí eu peguei aquilo lá assim e eu abri, né?
E eu falei pra ele assim, ó, esse daqui é um fio da tua coberta, ó. Daí eu peguei um fio da coberta dele e falei assim, ó, é a mesma coisa, tá vendo, ó. Daí ele falou assim, ah, não é possível. Agora você não vai acreditar em mim, mas é verdade, tem bicho sim, esse hospital é cheio de bicho. E aí eu comecei a dar risada dele, né? E ele falou assim, não adianta você rir de mim não, você vai ver, eu ainda vou pegar um bicho e eu vou te mostrar. E com aquilo eu percebi assim que a pele dele, ela era muito ressecada, né? Ela era uma pele seca e ele era muito moreno, sabe? E a pele dele, ela era como se fosse meio que escamas, assim, sabe? De tão ressecada que era, né? E eu percebi, assim, sabe, que ele gostava muito de tomar banho. Então a primeira coisa que eu fazia quando eu pegava o plantão, que ele tava no meu, né, caía pra mim, né, no meu, nos meus pacientes, eu levava ele pro banho, né. Então eu dava banho nele e deixava ele praticamente no chuveiro, né, no banho, né. E aí eu percebi que ele gostava de ficar mais tempo, assim, embaixo do chuveiro, né. Aí eu conversando com um dos nossos colegas de trabalho, ele falou, não, pode deixar ele embaixo do chuveiro, não tem problema não, né. Então eu ia colocando de 10 em 10 minutos, e cada pouquinho eu voltava lá e falava, vamos sair? Ele, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E com aquilo eu fui me adaptando, né? E aí eu acabava, tipo, verificando os sinais vitais dos meus pacientes para depois voltar a tirar ele do chuveiro, né? Então, todas as vezes que eu pegava o plantão, a primeira coisa eu colocava ele no chuveiro, via meus sinais e depois eu voltava a pegar ele para trazer pro quarto, né? Só que daí depois que eu percebi aquilo, né, que a pele dele era muito ressecada, eu comecei a passar Dersane nele, né, ajudar ele, colocava luva e passava Dersane assim na pele dele, né. E eu lembro que ele gostava muito, sabe, ele falava assim, daqui, vou passar mais. E ele passava, sabe, passava no corpo todo e aí acabou os bichos do hospital, não tinha mais bicho no hospital, sabe. E aí eles começaram, o pessoal do hospital, assim, né, os funcionários, eles começaram a tirar sarro, né, que eu tava lustrando ele, né, que eu tava passando tanto óleo nele que tava lustrando ele. E aí eu lembro que teve uma época que ele veio e me pediu assim, eu não era enfermeiro, eu era técnica de enfermagem, né? Mas ele sempre me chamava de enfermeira, né? Ele falava, ô enfermeira, quando você for tomar café, você não consegue trazer um cafezinho assim pra mim? Aí eu fiquei assim, não sei. Aí ele falou assim, traz um cafezinho, só um cafezinho e um pedaço de pão. Aí também eu comentei com um dos nossos colegas, né? E ele falou assim, pode trazer, não tem problema não. Ele tinha aquele problema que a pessoa tem que passar pela máquina, sabe, para revisar o sangue, trocando o sangue, limpando o sangue na máquina, né? Então ele tinha as fístulas, né? E aí ele falou assim, até bom que ele coma de madrugada, né? Isso faz bem, sim, pra ele, pode trazer. E aí, sempre que eu ia tomar café, né, eu não tomava café, sabe, eu pegava o meu café, né, no caso, porque eu sabia que a gente não poderia trazer nada pra dentro do hospital, né, mas aí eu pegava o meu café, né, e trazia pra ele com um pãozinho, sabe, e aí todas as madrugadas, né, eu acordava ele, chamava ele, né, e aí quando o pessoal começou a tirar sarro dele, né, que ele zoar, né, que ele tava brilhoso demais, né, então eu comecei a levar hidratante meu mesmo, assim, de casa, hidratante comum, Monange, assim, né? Mas eu misturava, assim, colocava só umas gotinhas de Dersane ali, né? E eu fazia aquela papinha e eu levava no potinho, né, no quarto. E aí a gente passava realmente nele, assim, hidratante mesmo. E aí ele ficava todo faceiro, sabe? Ele ficava todo contente, né? E aí eu lembro que um dia, né, a minha chefe chegou pra mim e falou assim, Maria, tá tendo a maior confusão nesse hospital por causa de você. Todo mundo quer saber quem é essa tal de Maria. Aí eu fiquei assustada, falei, oxi, o que tá acontecendo, né? Daí ela falou pra mim assim, o seu fulano, né? E tipo assim, a gente apelidou ele de seu Jojo, né? Então eu não vou falar o nome dele, mas quem trabalhou com a gente sabe quem era, só pelo apelido, só pela forma como a gente tratava ele, né? E ela diz assim que ele ficou muito exigente depois que eu comecei a trabalhar no hospital. Que ele falava pra todo mundo assim, se a Maria faz, então por que vocês não podem fazer? Se a Maria me dá banho, por que vocês não podem me levar pra tomar banho, né? E disse que tudo ele questionava, sabe? Tudo ele queria saber o porquê, né? E aí eu falei pra ela assim, olha, eu sinto muito, se realmente for demais pra eles pegar um paciente e colocar no chuveiro, ou dar um copo de café pro paciente, olha, eu tô me lixando, mas eu vou continuar fazendo a mesma coisa. E aí a minha chefe falou, não, calma aí, Maria, não é bem assim. Ela falou, você sabe que à noite pra nós aqui as coisas é terrível, já é corrido, às vezes não dá tempo, é uma loucura. Então você imagina de dia o trabalho que elas têm. Ela falou, eu entendo elas, é complicado, é difícil, é corrido. Mas assim, a gente ficou feliz por isso. Ela falou, você não precisa descer lá embaixo e trazer o teu café pra ele, não precisa.
Você pode tomar o teu café sossegado e pode trazer o café para ele. Ela falou assim, a gente fica feliz quando os nossos pacientes são bem tratados, quando eles são bem cuidados, né? E ela falou assim, eles querem sim fazer, né? Eles querem, mas não é essa questão de não fazer, é a questão que ele está exigente demais, mas não é isso. O quanto mais a gente puder fazer para os nossos pacientes, melhor, né? Ótimo, né? E assim, eu tinha algo comigo, assim, sabe, quando eu comecei o meu curso, né? Quando eu fiz o curso, que a gente teve uma matéria onde foi ensinado que você não, a tua religião é tua, você não enfia ela nas pessoas, você não fala da tua religião para os teus pacientes, né? Então eu tinha muito aquilo comigo, né? Então eu não falava assim, sabe, com meus pacientes sobre Deus, eu não ficava conversando com eles, assim, explicando para eles sobre Jesus, sobre Deus. Só que todo mundo começou assim, a cuidar mais daquele senhorzinho, né? E esse paciente ali, ele era um paciente que já estava muito tempo ali com a gente no hospital e eu não entendia por que, né, que ele não ia para casa, né? Porque assim, aparentemente ele não tinha muita coisa, ele tava bem assim, né? E aí me falaram que não mandavam ele para casa, porque toda vez que ele ia para casa, ele sempre voltava pior, né, do que mandavam. Então, como ele não tinha família, como ele não tinha ninguém mesmo, né, então o melhor era ele ficar mesmo no hospital. Ele podia ir para hemo, né, nos horários dele de hemodiálise, né. Eu lembro assim que uma vez que ele foi para casa e que a gente ficou alguns plantão lá sem ele, né, aí todo paciente que chegava com aquele nome, né, que era o nome daquele paciente, eu saía correndo. Ah, eu sou o Jojo, né, e saía correndo lá para buscar ele. Eu lembro que eu voltava assim, né, como paciente, assim, sem graça, né, as meninas, todo mundo se matando de dar risada. E aí com aquilo, elas, assim, quando a gente pegava o plantão, né, cada um tinha o seu paciente, um rodízio, né, e elas falavam assim, ah, me dá qualquer um dos seus pacientes, pode ser até o pior acamado aí, sabe? Mas toma, né, me entregava a ficha daquele paciente, sabe? Então, todos os plantões eu ficava com aquele paciente, era eu que cuidava dele, já era uma rotina, assim, sabe? Eu ficava com aquele paciente, né? E aí um dia eu chegando ali no hospital, né, pra pegar o meu plantão, né? Aí vem uma técnica também, né, uma amiga nossa da parte da tarde, e ela falou pra mim assim, Maria do céu, você não sabe de uma coisa, do que eu vou te contar, assim, sabe? Ela contando toda elétrica, assim, toda animada, né? E eu falei, ah, o que foi? O que aconteceu, né? Aí ela falou, né, o nome do paciente, né, do seu Jojo, e ela falou assim, ele é um sem vergonha. Ele escuta tudo que a gente fala, tudo que a gente fala ele escuta. Aí ela falou assim, mas hoje eu fui falar com ele sobre Jesus, né? E ele falou bem assim pra mim, assim, ó, eu não escuto nada, ó, eu sou surdo, eu não escuto, ó, não adianta você falar, eu não sei o que tá falando, eu não escuto, eu sou surdo, ó, eu não escuto, disse que ele falava pra ela. E ela falou pra mim assim, ele é um sem vergonha, porque tudo que a gente fala com ele escuta. Agora, quando é de Jesus, ele não escuta, né? E aí aquilo pra mim assim, sabe, eu tava sorrindo, né? E o meu sorriso foi ficando murcho, né? Foi ficando assim, sabe, foi me fechando, assim, tipo... Aquilo pra mim foi um chacoalhão, assim, porque eu nunca tinha falado de Jesus pra ele, eu nunca tinha falado pra ele de Deus, né? Eu nunca tinha falado nada pra ele, sabe, assim, sobre Deus, sobre Jesus, porque eu entendi que a gente não tinha que incomodar os pacientes, sabe, com isso, né? Não impor, né, a nossa religião para nenhum paciente, né? Mas quando ela me falou aquilo, foi um chacoalhão para mim, sabe? E aí eu lembro que eu orei, sabe? E eu falei para Deus, Senhor, me perdoa por nunca ter falado, né, do Senhor para ele. Mas assim, se o Senhor tiver qualquer plano de salvar esse homem, tudo bem, me usa a mim. Eu fiz essa oração. E eu não sabia, sabe, de que forma eu poderia falar com ele. E aí, quando eu comecei a fazer o meu devocional, né, num dia lá, eu tive o discernimento, assim, sabe, de pegar um papelzinho, né, e escrever aquela mensagem, aquilo que tinha mexido comigo naquela mensagem que eu tinha estudado, né. E eu lembro que a primeira mensagem que eu escrevi no papelzinho foi assim, foi por causa de você que Deus enviou o único filho que ele tinha para morrer lá na cruz do Calvário. E eu escrevi isso no papelzinho, sabe? Daí durante a madrugada, né, que eu fui levar o cafezinho dele, né, eu levei e o papelzinho estava dentro da bandeja, sabe? E a primeira coisa que ele fez foi pegar o papelzinho. E antes de pegar o café, ele pegou o papelzinho. E aí ele pegou, né, a minha letra, a minha caligrafia, né, e ele ergueu assim, ele começou a ler, e ele leu em voz alta, assim, audível, né? Ele leu aquele papel. Aí ele olhou assim pra minha cara e falou assim, você quer saber o que eu vou te falar sobre isso?
bem bravo assim, ele abaixou a cabeça, pensou um pouquinho, olhou de novo pra mim e falou assim, deixa pra lá, pra você eu não vou falar nada não. Aí eu dei um lindo sorriso pra ele e falei assim, então tudo bem, né? Deixei o cafezinho dele lá e vazei, né? Mas eu fiquei pensando assim, né? Ele ia me esculachar, ele ia falar um monte de asneira, né? Mas ele se conteve, mas aí todos os dias que eu trazia o cafezinho dele, eu trazia uma mensagem, né? E assim, eu fui aumentando as mensagens, fui aumentando as escritas, né? Então todos os dias eu trazia alguma coisa pra ele, sabe? Alguma mensagem. Já deixava pronta, né? Durante o dia, durante aquilo que eu tinha estudado, durante aquilo que eu tinha meditado, já deixava pronto ali algo que mais tinha falado comigo, né? E eu escrevia aquilo de uma forma que ele pudesse entender, sabe? E eu levava na bandeja, que eu levava o cafezinho dele da madrugada, né? E até que chegou um dia que eu fui levar o café dele, né, no quarto, né, fui levar o cafezinho dele pra ele, né, e aí ele tava dormindo, ele tava no sono muito profundo, e eu sempre assim, quando eu chegava assim no quarto, eu não gostava, sabe, de acender nas luzes, sabe, de ligando e acordando os pacientes, sabe, eu sempre gostei de ser discreta, porque sempre a luz do corredor já ficava acesa, então já tinha uma visibilidade boa, né, dentro do quarto, né. Aí um dia que eu chego com o cafezinho dele, da madrugada, né, eu cheguei e chamei, seu Jojo? Nada, né, chamei de novo, seu Jojo? E nada. Aí eu peguei o braço dele assim, sabe onde ele estava deitado aqui assim, e chacoalhei ele. E disse assim, seu Jojo! E ele acordou num susto muito grande, assim, ele acordou assim, sabe, como se ele estivesse saindo de um infarto, assim, sabe, ele acordou muito, sabe, daquele susto assim tão grande que ele levou, né, ele falou pra mim assim, é você, sabe, e aí ele falou pra mim assim, você sabe onde que eu tava? Aí eu falei, sim, eu sei, tipo assim, eu sabia que ele tava tendo pesadelo, mas não sabia bosta nenhuma, né, não sabia de nada, né. E aí ele falou pra mim assim, ai, como que eu sou burro, é claro que você sabe. Ele falou assim, foi você que foi lá, você entrou lá, você me tirou de lá. E quando ele falou isso, eu tive como se fosse um flash de uma câmera lenta, assim, sabe? Eu entrando numa imensa caverna, assim, sabe? Ela era muito grande, gigantesca, assim, sabe? Como se fosse arredondada, oval, sei lá, que ela se fechava em cima. Mas ela era toda em pedras, assim, sabe? Tudo de pedras, assim. Só que naquelas pedras, assim, sabe? Que eu não olhava para aquelas pedras porque eu tava indo reto, assim, fixa pra frente. Só que daquelas pedras vertiam fogo, assim, sabe? Saía fogos daquelas pedras, assim, chama viva, fogo ardente, assim. E eu não sentia cheiro, não sentia calor, nada. Só que ao redor, assim, onde que eu estava passando, tinha um pequeno trilho, né, que eu ia por ele. E ao redor desse trilho, embora era um espaço muito grande, era como se corresse rios, assim, de algo vermelho. Que, como eu não sentia o calor, eu não sentia o cheiro, eu não sei se aquilo era sangue, se era aquela lava, né, vulcânica, né, eu não sei o que era aquilo. Mas eu caminhava reto, assim, eu caminhava em linha reta, assim, naquele trilhozinho eu ia reto. E aí, bem à frente, assim, eu vi ele caído no chão e ele tava se arrastando, sabe? Assim, só com as mãos, ele tava com as pernas assim caídas, né, no chão pra trás. E ele se arrastava, né? E aí eu parei na frente dele e eu estendi a mão pra ele. E quando ele ergueu a mão, que ele pegou na minha mão, acabou, né? Foi aquilo que eu visualizei, sabe? Aquilo que eu consegui enxergar, que eu vi, né? E assim, embora tenha sido muito rápido, a minha lembrança daquele momento era como se fosse uma câmera lenta, como se eu estivesse andando, assim, câmera lenta, assim, sabe, naquele lugar. E eu lembro, assim, nitidamente, assim, sabe, ficou uma visão muito forte, assim, pra mim, sabe. E aí ele falou pra mim assim, ninguém no mundo jamais teria feito o que você fez, ninguém no mundo teria entrado lá por causa de mim. E ali eu entendi que aquilo era espiritual, eu entendi que Deus estava trabalhando nele, né? Então eu cheguei perto dele assim, eu falei para ele, não sou eu. Eu não faço nada porque eu não sou ninguém. Quem faz é Deus. E ele faz quando ele quer, como ele quer, na hora que ele quer e com quem ele quiser. E eu peguei a bandejinha, sabe, com o bidezinho ali de refeição, né? Empurrei ali na frente dele, virei as costas e fui embora, sabe? E aí quando eu cheguei no postinho, né, aí eu falei, gente do céu, aconteceu uma coisa tão bizarra. Falei, eu tava lá no quarto, né, do seu Jojo, e ele acordou num susto muito grande, que eu chacoalhei ele, né, pra ele pegar o café dele, né, que eu levei o café dele. E aí o meu chefe, ele tava escrevendo, ele tinha se erguido quando eu comecei a falar e ficou me olhando, né? E aí ele falou assim, esse daí com certeza tava nos braços do capeta, ele nem precisa morrer pra ir pra lá. Mas assim, eu vivi aquilo assim, sabe?
E depois daquele dia, né, apareceu Bíblia, sabe, na cabeceira dele. E ele era uma pessoa, assim, sabe, que não tinha nada, sabe? O bidezinho dele, da cama dele sempre era limpa, né? Nunca tinha um folder, nunca tinha uma Bíblia, nunca tinha nada. E depois daquele dia eu percebi, assim, que tudo que é folder aparecia, sabe, na cabeceira da cama dele, Bíblia. E que, tipo assim, ele deveria estar lendo mais do que só aquilo que eu estava trazendo para ele, sabe? E depois daquele episódio, assim, eu comecei a ver aquele homem chorando, sabe? Nunca imaginei ver aquele homem chorando, né? Porque ele era um homem arrogante, sabe? Que vivia falando, sabe, vantagem, contando as coisas. E eu comecei a ver aquele homem chorando, sabe? Ele chorava e teve um dia que eu cheguei no hospital e ele falou pra mim assim que ele nunca tinha chorado tanto na vida dele como ele tinha chorado naquele dia. E aí ele me contou que um sobrinho dele foi visitar ele, que o sobrinho dele estava muito revoltado por ele estar lá abandonado, né? Por a família ter deixado ele lá naquela situação, sabe? Mas assim, e ele sempre contava sobre a história de uma filha dele, ele falava que a filha dele era enfermeira e tal, mas os meus colegas, né, falavam que era mentira, né, que ele não tinha filha enfermeira, que a única filha que volta e meia ia lá visitar ele era cadeirante e que ela não gostava, né, do pai, que não aceitava, que a esposa dele também não vivia com ele, né, e que ele tinha sido um pai muito, muito ruim, um pai muito cruel, sabe? Então ele estava ali abandonado porque ele merecia, né? E ali assim, sabe, foi sendo visível, assim, sabe, a transformação dele, sabe? Ele já falava assim mais diferente, sabe? Ele já falava mais calmo, né? E assim, ele foi degredindo, sabe? Eu fiquei acho que um período mais ou menos uns 2 anos, mais ou menos ali que eu acompanhei ele. E ele foi assim degredindo, 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 sabe? Até que chegou um momento assim que me falavam assim que não tinha mais nada para fazer por ele, sabe? Que o banho dele era só banho de leito, né? E nem medicação não tinha mais para ele porque ele não tinha veia, né? Então quando fosse fazer alguma medicação para ele era só intramuscular mesmo e era pouco, não era muito porque não tinha mais o que fazer mesmo, sabe? E eu percebi assim que ele foi degredindo, mas numa paz, assim, sabe? Que ele já não era mais aquela mesma pessoa arrogante de antes, sabe? Até que chegou um momento que eu assumi o plantão e aí me falaram assim, olha, o senhor Jojo tá aí, né, mas não tem mais nada para fazer por ele, ele é SPP, se parar, parou, né? E eu ficava falando pra Deus assim, sabe, ai Senhor, não deixa ele parar, né, no meu plantão, né? E volta e meia eu dava passadinha, sabe, lá no quarto dele pra ver, e ele tava como se ele tivesse desmaiado, assim, ele tava, sei lá, dormindo, né, sei lá, assim, ele tava naquele estado vegetativo, né, só que daí eu dava uma olhada no pulso pra ver como é que tá, né, pra ver se ele né, se ele tava vivo ainda, né, se ele tinha pulso, né, e eu não queria que ele parasse no meu plantão, sabe? Mas me falaram que ele não reconhecia ninguém, que ele não sabia mais quem ninguém era, né? E que ele não aceitava mais nenhum tipo de alimentação, que ele não comia mais, né? E que ele estava só vegetando mesmo, né? Então eu fui levar o lanche dele da madrugada, porque eu não me dei por vencida, sabe? Eu não queria que ele parasse, né, no meu plantão. Eu fui lá e eu chamei ele, falei, seu Jojo, tenta comer um pouquinho, né? Pro senhor ficar um pouquinho mais forte, né? E aí eu fui tentando, sabe, dar colherada na boca dele, né, de comida, tentando colocar o café na boca dele, né, com a colher, sabe? E ele trancava a boca assim, sabe? Ele não abria a boca de jeito nenhum, sabe? E ele forçava a boca trancada de jeito nenhum, ele não abria, sabe? E eu falando pra ele, vamos, seu Jojo, toma, sabe? Toma só um pouquinho, café, o senhor gosta de café, toma. E aí, de repente, ele abriu o olho de uma vez, assim, ele olhou pra mim, ele segurou com tudo no meu braço, assim, sabe, com força ainda. E ele segurando meu braço, ele olhou pra mim, assim, aquele olhar penetrante, assim, ele falou pra mim assim, filha, me deixa morrer em paz. E ele voltou de volta para aquele estado dele vegetativo. E aquilo, assim, pra mim foi tão forte, sabe, e eu peguei e voltei correndo, sabe, e eu entrei no quartinho que a gente tinha de estoque, um quartinho de cobertas, né? Eu entrei naquele quartinho, sabe, chorando, 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 chorando.
porque ele já não era mais aquela mesma pessoa que acordou naquele susto tão grande, sabe? Que acordou falando, né? Você sabe onde que eu tava, né? Ele já era uma pessoa que ele transmitia uma paz muito grande, sabe? E ali eu comecei a agradecer a Deus, falar, Senhor, obrigado por eu ter feito parte disso, obrigado porque esse homem, ele jamais ele teria a chance, né, de saber quem o Senhor é, e ele teve a chance de saber quem o Senhor é antes de morrer. Esse homem, ele nunca pisou dentro de uma igreja, mas eu tenho certeza absoluta que se ele tivesse uma nova chance, ele teria feito tudo diferente na vida dele, a vida dele teria sido outra, né, a vida dele como pai, como esposo, teria sido totalmente diferente, mas ele só conheceu a ti nos últimos meses da vida dele. Mas obrigado porque o Senhor me deixou fazer parte disso, por eu estar aqui, por eu poder viver isso. E daquele meu choro, assim, sabe, agradecendo a Deus, assim, eu ouvi nitidamente, assim, sabe, filha, você lembra aquela vez que você me perguntava? E aí ele me voltou, sabe, na minha oração, no quarto onde eu tava de joelho, eu só falava por quê, sabe, pra Deus. E ele falou assim, é por causa disso. É pra que você nunca na tua vida se sinta maior do que alguém. Pra que você nunca ache que uma pessoa como esse homem não mereça ser salvo. Porque eu vim pra todos, eu vim pra que todos tivessem vida. Eu não vim pra trazer morte, eu vim pra trazer vida e não destruição. É para que você entenda que todos são humanos, todos erram e todos têm uma chance, por causa que eu vim para todos, eu vim para que todos tivessem vida e vida com abundância. Mas para que você não julgasse as pessoas. E aquilo assim foi algo assim muito impactante para mim, sabe? Algo que me mostrou ali, sabe? O poder de Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus, né? Que Deus ele veio para todos, ele não veio só para aquelas pessoas boazinhas, aquelas pessoas que são salvos, tanto que quando ele chegou para os dele, né, e aquele povo não aceitou, aquele povo recusou, sabe, aquele povo não quis, né, o evangelho não quis Jesus, não aceitou Jesus, e só por causa disso, sabe, que o evangelho se expandiu e veio até nós, né, chegou a todos nós, sabe. Então, aquele homem, né, ele teve, sabe, a chance, ele teve acesso a conhecer a Deus, ele pôde ler as escrituras, sabe, porque ele não era analfabeto, ele sabia ler, né. Então, eu vi que aqueles últimos momentos da vida dele, ele estava em paz e que ele não estava ali aflito, sabe, mas ele estava em paz, esperando, né, que Jesus viesse buscar ele estava esperando, sabe, o grande momento, né, de Deus vir buscar ele, sabe, que ele já não tinha mais medo, né, ele já não tinha mais medo da morte, sabe, e aquilo foi algo que mexeu bastante comigo, só que naquele plantão, graças a Deus, ele não parou, né, ele não morreu, sabe, naquele plantão. Eu lembro que no plantão seguinte, no dia seguinte, né, eu tava dormindo, mas assim, eu sempre coloquei meu celular no mudo, né, pra dormir, eu sempre coloquei no modo noturno, né, e eu lembro ali que no momento que ele parou, sabe, no exato momento que ele parou, no plantão seguinte, do outro dia, né, eu recebi a mensagem de uma amiga minha, né, que trabalhava quase no próximo, na outra noite, né, e ela me mandou mensagem dizendo que ele tinha parado, né, exatamente naquele momento, sabe? E ela comentou comigo que um dos nossos colegas, né, que também tinha se apegado muito a esse senhorzinho, que ele estava muito mal, né, que ele estava muito chocado com que aquele senhor tinha parado, que o seu Jojo tinha morrido, né? E como eu fazia faculdade nessa época, então com essa amiga que me mandou mensagem, eu sempre fazia trocas com ela de plantão. Então eu sempre trabalhava 2 plantão e para eu poder fazer a faculdade, né, no meu dia, e ela fazia 2. Então um dia eu fazia o meu dia e o dia dela, e outro dia ela fazia o meu dia e o dia dela, sabe? Então a gente sempre revezava, né, pra gente conseguir sempre pegar folga nos dias que a gente tinha faculdade, né? Para que nós conseguíssemos ir para aula, sabe? E aí então na próxima troca que eu tive, sabe, que eu vim trabalhar no lugar dela, né? Aquele rapaz, sabe, que ela falou que tinha se incomodado muito, né, com a morte dele, né, aí me contaram, sabe, que ele ficou muito mal, né, e aquele rapaz, né, ele falou pra mim assim, olha,
Eu não queria que ele parasse no meu plantão de jeito nenhum, sabe? Tudo bem, eu sabia que ele era SPP, ele poderia parar em qualquer outro período, mas não no meu plantão, ele falou, né? E eu falei pra ele, engraçado, né? Eu falei pra ele, é engraçado, porque quando o último plantão que eu estive trabalhando, que eu peguei, que eu estava, né, trabalhando, foi a mesma coisa que eu pedi pra Deus, que ele não parasse no meu plantão. E ele dizia assim, isso não é justo, né? Ele ter parado comigo, né? E ele falou pra mim assim, Maria, quando eu saí daqui, né, que ele tinha descido lá pro necrotério, sabe, o corpo, né? Ele falou, quando eu saí daqui, eu desci lá embaixo no necrotério, ele falou, eu bati o ponto, eu fiquei lá, eu sentei lá do lado da maca. Ele falou, eu fiquei um tempo lá e não veio ninguém veio lá. E aí diz ele que ele pediu pros enfermeiros, ele perguntou, né, e disse que a família falou assim, olha, faz o que vocês quiserem, a gente não vai, né? E ele falou pra mim que ele foi embora pra casa dele pronto pra me ligar, né? Pra que eu fosse até lá, pra que a gente tirasse o corpo, né? E desse um enterro decente pra aquele homem, né? E ele falou que quando ele chegou em casa, a esposa dele não deixou ele voltar, né? Falou pra ele que ele não ia ligar pra mim, que ele não ia me incomodar por causa daquilo, que o que a gente tinha pra fazer pra aquele homem a gente já tinha feito, né? E disse que ela falou pra ele que ele não ia se meter, né? Que não era obrigação dele, né? E ele me disse que ele ficou muito mal, né, com aquilo, porque ele queria, né, dar um enterro decente, né, pro seu Jojo, né. E eu falei pra ele, não, realmente, o que a gente tinha de fazer por ele, a gente fez, a gente foi uma família pra ele, né. Todo mundo aprendeu a gostar dele aqui, sabe, todo mundo aprendeu a conversar, a dar atenção pra ele. Então o que era pra gente fazer, a gente fez por ele em vida, enquanto ele tava aqui. Depois que morre, não importa onde que a pessoa vai ser enterrada, não importa. Ele falou, não, Maria, eu não admito. Ele falou, eu nunca na minha vida eu vou perdoar aquela filha por não ter dado um enterro decente pro pai. E quando ele disse aquilo, eu falei, oh Deus, eu não condeno essa filha. Porque se o Senhor tivesse pedido pra mim fazer pelo meu pai, eu não teria feito, sabe? Tipo, por mais assim que eu tenha perdoado meu pai, por mais que eu tenha, que eu não guardo mágoa, sabe? Por mais que eu tenha desejado, né, que ele tenha uma vida boa, né, que Deus abençoe a vida dele, sabe? Tipo assim, não tem como você dar amor pra quem nunca te deu amor, sabe? Então eu entendi aquela filha, sabe? E aquele homem, por mais que ele teve, sabe, a chance dele, né, de conhecer a Deus e ter uma chance, assim, sabe, de ter vivido, né, com a gente, né, de ter tido afeto, não muda o passado que ele fez, sabe, não apaga, né, tudo mal que ele fez. Então, por mais que a alma dele estivesse salva, o corpo dele foi realmente enterrado como indigente, sabe, o corpo dele foi enterrado como alguém que ele não teve importância na terra, sabe? Mas eu falava pra Deus, Senhor, eu também não condeno essa filha, sabe? Porque a gente não sabe o que ela passou, né, na mão desse pai, né? O que ela sofreu, sabe? A gente sabe que se a história tivesse sido diferente, tudo teria sido diferente, mas não foi, né? Então ele teve o final merecido na terra, que é ser enterrado como indigente, sabe? Mas ele teve a chance, né, de conhecer Deus, de ver o amor de Deus e que assim, o nosso corpo não é nada, né, o nosso corpo é só uma carcaça, né. Eu sempre falei para as minhas filhas, né, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, sabe. E aquele homem, aquele corpo, ele foi enterrado como indigente porque em vida ele não foi templo do Espírito Santo, né. E eu lembro assim que depois de um tempo ali, quando eu sempre falava nesse assunto, né? E eu sempre falava, né, do seu Jojo, e o Roberto falava pra ele assim, eu não sei por que você fala desse homem, eu não entendo. Ele falou, não seria justo chegar no céu e dar de cara com um homem desse lá. Porque se é uma pessoa que fez tanto mal pros outros, como as pessoas falavam que ele tinha feito, ele não merecia de jeito nenhum estar no céu. Isso não é justo, sabe? Então a gente vê que as pessoas elas vão condenar, né, o que as pessoas fizeram. E nessa vida, né, de certa forma ele pagou pelo que ele fez, sabe? Ele não teve o nome na lápide, né? Se alguém falar assim, onde que está o seu Jojo, vamos lá visitar, não tem registro de onde ele está, porque ele foi enterrado como indigente, né? Porque ninguém da família quis enterrar, sabe?
E a gente aprende muito assim com isso, sabe? De fazer o melhor, né? De viver para Deus, sabe? Enquanto a gente vive, enquanto a gente tem vida, enquanto a gente tem fôlego de vida, né? Porque um dia a gente não vai ter fôlego de vida, né? E é só a nossa alma, é só nós e Deus, né? E o nosso corpo, a nossa carcaça já não vai valer mais nada, sabe? Já não vai mais ser templo de mais nada, né?